Bom dia. Vamos começar a semana, começar a segunda-feira meditando, falando a palavra de Deus. Esse dia nós estamos no livro de 1 Coríntios. Na sexta-feira nós estávamos no capítulo 11, onde nós lemos até o versículo 22. Prosseguimos hoje a partir do versículo 23. Que diz assim, falando os ensinamentos a respeito da ceia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazeis isto em memória de mim. Na noite que Jesus foi traído, que Judas o traiu, ele participou da ceia. E ali ele participando, ele disse: essa é a última vez que eu vou participar com vocês, não beberei mais do suco da videira, né? Com vocês até aquele grandioso dia. Então, e ele deu os ensinamentos que deveria ser feito isto, né? Para fazer esta ceia todas as vezes em memória dele. Então é isso que nós fazemos quando nós partimos o pão. O pão representa a carne de Cristo, o sangue representa o vinho, né? O suco representa o sangue de Cristo. O sangue foi derramado por todos nós para nos dar salvação. A carne dele foi moída para nos dar cura de todas as enfermidades, físicas, psicológicas, espirituais, emocionais, psicológicas, todas. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazeis isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos proclamando, né, a morte dele, porque nós já falamos sobre isso. Nós somos batizados não é na vida de Jesus, somos batizados é na morte dele. E quando nós estamos fazendo, nós estamos proclamando a morte dele até aquele dia que ele vai retornar. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Eu sempre digo, eu ensino, quando estou ministrando a ceia, eu mostro porque a ceia não é nossa, a ceia é do Senhor. Então não sou eu, não é o pastor que deve qualificar as pessoas que podem ou não participar da ceia. Mas o que nós temos que ter consciência, o que o pastor, o ministrante tem que ter consciência e ensinar a todos, que as pessoas quando estiverem em pecado ou em erros, não devem participar. As pessoas que estão em situação de está vivendo algum pecado não devem participar. Não, a pessoa vive numa situação, veio para a igreja agora, está vivendo maritalmente com alguém como se casado fosse. Não deve participar, porque ela está em pecado. Ela está em vícios ainda, não se libertou do vício de uma bebida, de um cigarro, ou de drogas, ou qualquer outro vício, pornografia, ou qualquer outra coisa. Não deve participar. Essa pessoa está cheia de mágoa, de ódio no seu coração, não deve participar. Enfim, qualquer erro, pecado que ela tenha, impede ela de participar. Mas isso, ela mesma tem que fazer esse exame, ela tem que fazer esse julgamento, saber que ela não está qualificada para participar,
Porque ela participando, ao contrário de fazer bem, vai fazer mal para ela. Temos que entender que o pão e o vinho é o corpo e o sangue de Cristo, que são santos, são puros. Se nós estamos impuros, nós não devemos de maneira nenhuma participar. Porque aquele que come e bebe indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Examine, pois, cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba do cálice. Cada um se examine. Eu faço questão em todas as ministrações, quando eu ministro a ceia do Senhor, e isso eu faço todos os domingos, eu faço questão que sempre antes, todos nós fazemos uma oração, um pedido de perdão, Senhor. Porque é necessário. Não, porque eu cometi um erro, um pecado. Não é aquele pecado constante, você não está vivendo em uma situação de pecado. Mas de alguma maneira pecou. Todos nós pecamos constantemente. E às vezes tem pecado ocultos ou não, então é necessário nós fazermos aquele pedido de perdão. Se existe pecado, se pecou, pede na hora. É necessário isso. Se limpar com o Senhor. Se limpou, pediu perdão, saiba que o Senhor perdoou, lançou no mar do esquecimento e vai, não peques mais. Participe da ceia com tranquilidade. É o dever, a obrigação. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Se você está simplesmente participando por participar, não tem que participar, vai na empolgação. E você não está se examinando, você não está tendo consciência que você não pode participar estando em pecado, mas você está participando. Não está servindo bem para você, servindo mal. Você está pecando mais ainda, vai servir para a sua condenação. Por esta razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Existem muitos fracos, muitos doentes e muitos já que já morreram. Dorme aqui quer dizer morreram, já partiram. Essa que é a realidade. Infelizmente, hoje é o que nós vemos muito nos templos, nas denominações, né? Nas igrejas. As pessoas enfermas, as pessoas em total miséria, em total desespero, com todo tipo de problemas e complicações. Mas muitas das vezes essas mesmas pessoas, quando nós vamos conversar, nós chamamos elas para conversar, nós percebemos que elas são simplesmente religiosas. Elas querem participar, elas querem praticar rituais. Vir à igreja, cantar, participar do louvorzão, participar da ceia, mas não abandona as práticas erradas. Não abandona o pecado. Consequência disso, que não recebe a cura, não recebe mudança, não recebe libertação, não recebe transformação. Isso em virtude do pecado que vive. E muitos estão morrendo no pecado, não tem salvação. Eu posso estar dentro do templo, eu posso estar no púlpito aqui no altar, mas se eu estou em pecado, se eu morrer eu vou para o inferno. Não existe escapatória. Ah não, porque é pastor, está ali negativo. Posso estar aqui no púlpito, aqui eu posso estar pregando no púlpito. Mas se eu estiver em pecado, se eu partir, eu não vou para a luz. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, vários os que dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Nós temos que fazer este julgamento nosso. Aonde que nós erramos? Por que estamos errando? Nós temos que nos julgar.
Nós gostamos de julgar o próximo, julgar os outros, mas primeiro, antes de nós julgar, nós temos que julgar nós mesmos. Não que seja errado julgar o próximo. Podemos sim julgar o irmão, mas primeiro nós temos que julgar nós. Primeiro nós temos que tirar a trave dos nossos olhos. Temos que nos julgar, nos examinar. Porque quando nós julgamos, nós percebemos nossos erros, nossas falhas, e através de arrependimento, de mudança, de abandono dessas práticas, nós poderemos ser salvos. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, assim, quando Deus nos corrige, é para que não sejamos condenados. Quando Deus nos corrige, é por amor, é para o nosso próprio bem. Assim como um pai corrige um filho, o Senhor nos corrige. A correção de Deus não é para destruição, não. É para salvação, é o amor dele. Por isso nós somos o tempo todo exortados, somos admoestados pela palavra, para que nós abandonemos os erros, para que nós abandonemos as práticas erradas, para que nós abandonemos o pecado e nos voltemos ao Senhor. Constantemente, o Senhor nos chama, nos corrige. Nós deveríamos aproveitarmos isso, até mesmo sermos inteligentes, sermos adultos e evitar até a correção, nos julgarmos a nós mesmos. Estamos no erro, não vamos praticar, vamos mudar, vamos nos converter totalmente ao Senhor. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai um pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar-vos. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Agora o Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Paulo está falando, olha, a respeito de dons espirituais, eu não quero que vocês desconheçam, não. Mas, na verdade, eu quero que vocês conheçam, que vocês saibam com maior clareza a respeito deste tema, deste assunto. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, foste fortemente atraídos para os ídolos mudos. Claro, quando você era pagão, quando você vivia no mundo, você adorava, você idolatrava ídolos, imagens. São mudos que nada podia fazer, nada podia responder. Mas no tempo antes você conheceu o Senhor. Hoje você se conheceu, hoje você se converteram ao Senhor. Então agora explicar melhor sobre os dons. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito de Deus, quem conhece o Senhor, jamais, que tem o Espírito Santo de Deus, jamais vai difamar, falar mal contra o Filho de Deus, falar mal de Jesus. Todos que falam mal de Jesus não conhecem o Senhor. E mais, não conhece o Espírito Santo. Isso é fato. Está totalmente longe. Está na mão do adversário. E ninguém pode fazer afirmação, nenhuma pessoa afirma que Jesus Cristo é o Senhor se não for guiado pelo Espírito Santo. Estou falando de afirmação verdadeira, legítima. Quando nós afirmamos, falamos, não, eu sei que Jesus Cristo é o Senhor, este convencimento veio através do Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que nos convence.
Então, nós fazemos essa afirmação baseado naquilo que nós conhecemos, baseado naquilo que nós vivemos e que nós sabemos. Isso é o Espírito Santo que nos dá. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. São vários dons. O Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Dons, nós conhecemos todo tipo de dons. Tem pessoas que têm dom para cura, dom para isso, para aquilo. Mas isso é o único Deus, o Senhor. Ministério, da mesma forma, são vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Várias maneiras de atuação dos dons, do ministério. Mas quem efetua tudo é Deus. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu não posso fazer nada. Tudo que eu fizer tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. E a outra, pelo único Espírito, dons de curar. Então, de quais as maneiras? Então, olha bem, a um é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. É aquelas pessoas que você sabe, que você conhece, fala a palavra de Deus, age com sabedoria, ensina com sabedoria. Muitas das vezes, essas pessoas que têm este dom, ensina, são sábios sem mesmo ter conhecido qualquer curso ou formação teológica. É um dom de Deus. Você, quando conhece, conversa com esta pessoa, você se alimenta daquilo que ele tem, que ele fala com total autoridade. Isso é um dom. Sabedoria. E o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Muitas das vezes nós vamos a um templo, a uma igreja, o pastor está pregando, o pregador está pregando, e aquela pregação dele, ele começa a citar coisas e nós temos certeza que ele está falando é para nós. Fala, o que ele está me dizendo agora é para mim. É a minha situação. É interessante que ele não sabe nada a respeito, eu nunca vi esse homem, e parece como se ele soubesse a sua situação que eu estou vivendo. É o meu caso. Isto é um dom. É a palavra do conhecimento. A pregação, ele não está falando o seu nome. Tem 100, 200 pessoas ali. E através da palavra, da pregação dele, a maioria ou várias pessoas recebem aquela palavra e entendem que estão falando com elas de forma individual. É dom, é a palavra do conhecimento. Ao outro, pelo mesmo Espírito, outorgada a fé. Conhecemos pessoas que têm uma fé inabalável, que nada faz mudar. Elas têm poder, elas oram com fé, falam com fé, elas transmitem fé. Muitas das vezes você se questiona, fala, como que essa pessoa tem tanta fé? É um dom. É isso. É um dom. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. Ah, pastor, todos curam ou não? São dons diferentes, nós já estamos falando sobre isso. Tem pessoas que oram, por exemplo, o Senhor dá condição, ora para curar, as pessoas são curadas de vários tipos de enfermidades, e isto é dom. Ah, nem todos, não, eu conheço um pastor que ele ora, mas não cura. Não quer dizer que ele esteja em pecado, que ele
esteja afastado. Ao contrário, ele simplesmente não tem o dom de curar como os outros têm, como alguns têm. E nem todos têm o dom de curar, e nem todos têm todos os dons. Há outro poder para operar milagres. Aí não é só dom de curar, são todo tipo de milagres, de mudança. Milagre é mudança aquilo que é impossível ao ser humano normal. É algo sobrenatural, algo extraordinário. Temos que ter esses dons. Há autoprofecias. Profecias é quando ele profetiza, ele fala em nome do Senhor, ele revela-se o que vai acontecer. Profetizar é revelar o futuro. Nós não estamos falando de falar do passado, não. Nós estamos falando de falar do futuro. O profeta fala o que vai acontecer. Fala com as pessoas, fala vai acontecer assim. Certo? São dons diferentes. E o outro, discernimento de espíritos. Discernimento de espírito é quando você tem conhecimento da verdade. Você pode chegar em um lugar, por exemplo, e você vê, por exemplo, várias pessoas ali demonstrando uma manifestação do Espírito Santo. Mas você olha, você ouve, você sabe quem é e quem não é. Você consegue, por exemplo, você chega em um lugar, tem várias pessoas, como já fui há alguns tempos, e pessoas falando pulando em línguas, e você conseguir discernir, falar, isso aqui não é, isso aqui é demônio, isso aqui é aquilo ali está agindo demônio, você sente. Porque são muitos, tem o demônio às vezes fica falando em línguas, e muitos estão dando glória a Deus pensando que é do Senhor, e não é. Esta aqui é a realidade. Tem muitas pessoas pulando, falando uma língua aí, e que a maioria tá glorificando, mas são demônios que estão falando. Outros são carnais, fazem um decoreba, fica ouvindo os outros e decora e fica repetindo. Do discernimento você consegue discernir. Do discernimento também, às vezes você vai expulsar um demônio, como vai ter acontecido várias vezes, já aconteceu ao longo da minha carreira, e quando você olha para a pessoa, tem pessoas que fingem estar realmente possesso. Claro que é um demônio que faz com que as pessoas façam isso. Essa mentira. Mas você consegue discernir. Alguém vem falar uma coisa, você vem trazer, você consegue discernir os espíritos. É dom. E outra variedade de línguas. É um dom. As pessoas, por exemplo, falar línguas estranhas. Tem pessoas que falam, por exemplo, são semi-analfabetos, como nós sabemos, por exemplo, e em espírito ali, falar em alemão perfeito, e pessoas que estavam ali, alemães que estavam ali, entender perfeitamente, conversar, inclusive, em espírito. Em outra situação, Deus usa essa pessoa, por exemplo, para estar falando em línguas, em inglês, em francês, em várias outras, em japonês. E sendo que essa pessoa, no natural, ela não entende absolutamente nada. Mas em espírito, falando em língua, sim, e ela é capacitada para pregar, orar e falar com pessoas de outras origens, outros países, em língua ali. É dom. E ainda outra interpretação de línguas. Porque, como nós sempre falamos, para falarmos em público, falar no público, falar na igreja, em línguas, tem que ter intérprete. Porque 99% dos que falam em língua não interpretam. Falamos, mas nós não sabemos se estão falando. Mas interpretação de língua é dom. Pessoas estão ali, começa alguém a falar em línguas, ele está entendendo perfeitamente como fosse o português de uma maneira clara. É dom. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. É o mesmo e único Espírito, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele realiza todas essas ações.
ele distribui individualmente. Ah, não, por que fulano interpreta a língua, mas não fala? Ah, por que ele tem o dom de curar e não tem o dom de operar outros milagres? Por que aquele tem o dom de operar milagre e o outro não tem? Por que aquele outro ali, ele tem o dom de ensinar? Quando ele fala, ele pega a palavra, ele vai nos ensinar, ele abre a Bíblia para nós, todos nós temos entendimento e o outro não tem. Ah, não, eu gosto da pregação do fulano porque quando ele vai pregar, ele fala diretamente para nós, parece que ele está sabendo o nosso problema. São tudo dons. É o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. O Espírito Santo é que faz com que isto aconteça. Nós temos que compreender sobre os dons. Nós temos que entender que o Espírito Santo, os dons é a função, é a capacitação para o ensino do Evangelho. É a capacitação para a pregação do Evangelho. São muitos os dons. Mas são todos eles. Não é para eu falar, olha, eu sou profeta. Deus me usa nas profecias. Deus me dá o dom de sabedoria. Deus me dá esse ou aquele outro dom. A função é para pregar o Evangelho. É para conduzir as pessoas ao arrependimento. É para me falar sobre o amor de Cristo. É para me trazer as pessoas ao Senhor. O Senhor nos capacita. Por exemplo, quando nós estamos falando agora do Espírito, do discernimento. Para que nós possamos discernir e abrir os olhos, alertar, ajudar, libertar quem está no engano. Discernimento. Já aconteceu a situação de eu chegar numa igreja, foi convidado para ir ministrar e pregar numa igreja, numa determinada igreja. Quando chegar lá, era uma igreja pentecostal, estava aquele falatório, tudo, pulavam, cantavam, todo mundo falando em língua, aquela coisa. Quando eu cheguei, me assustei. Eu me assustei mesmo porque não eram, e pessoas estavam revelando, fazendo coisa, eu fiquei até com medo. Mas, por incrível que pareça, nós fizemos a ministração, fui solicitado para que eu fizesse uma reunião com os obreiros posterior, no dia seguinte, numa segunda-feira. E o Senhor nos mostrou, e o Senhor nos revelou e mostramos tudo aquilo que estava no erro. Ou seja, onde tinha uma quantidade enorme de obreiros, ficou pouquíssimos. Claro que as pessoas não gostam, houve chateação, mas isso é o discernimento, o Senhor nos mostra para que nós possamos ajudar essas pessoas a saírem do engano, a abandonar a mentira, abandonarem o erro e ser libertas. Tem muitas pessoas que estão no engano e todo mundo aplaudindo. Por isso nós sempre devemos orar ao Senhor, para que Ele nos capacite e nos dê o dom do discernimento. Hoje nós lemos aqui 1 Coríntios até o versículo 11. E amanhã nós vamos continuar o mesmo capítulo 12 aqui, nós vamos ter o capítulo 12, o versículo 11. Amanhã nós vamos continuar a partir do versículo 12. Amanhã nós vamos estar falando da diversidade, né? Da unidade. E, querendo Deus, é claro, nós estaremos fazendo isso amanhã. Mas em todo o tempo eu tenho que dizer para vocês, é isso, gente. Vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a palavra de Deus, vamos meditar nela. Por isso eu sempre afirmo, gente, leiam e pratiquem a Bíblia. Tenham todos uma semana abençoada em nome de Jesus. E até amanhã, querendo Deus.